É na medula óssea onde é produzido o sangue. Sim, dentro dos nossos ossos é produzida a vida. E há uma conexão desde a medula até o eterno. Há uma conexão muito poderosa espiritualmente. E os ossos sempre vão ser a representação da estrutura da nossa vida, porque se não há esqueleto, com certeza não há estruturação para estarmos de pé, para andarmos, para podermos nos movimentar. E dentro dos ossos está o tutano, a medula. E a palavra fala que essa autoridade da própria espada de dois gumes, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que vai até as juntas e medulas. Que conexão espiritual há entre a medula e o sobrenatural? Você precisa entender isso. Olha como se diz medula em hebraico. Temos duas palavras, amoach e também mochaestem. Isso aqui é medula. Medula. O tutano. Medula ou tutano. Hamoach ou mochaestem, que seria a estruturação para se manter com vida. Todas as partes são vitais no corpo, tudo é importante, o cérebro, o coração, tudo mais. Os ossos simbolizam a estruturação da vida. Quer ver uma pessoa desestruturada? É uma pessoa que não tem ossos bons, você sabia disso? Inclusive, está comprovado que as nossas emoções influenciam a estruturação dos nossos ossos. E o próprio proverbista diz claramente, Provérbios 14:30 diz que a inveja apodrece os ossos. Anote aí, Provérbios 14:30. Provérbios 14:30 diz que a inveja, e a inveja com certeza é um sentimento que traz sensações e sentimentos muito malignos, muito malignos. Eu sei que você já alguma vez e eu já sentimos inveja, isso vai muito mal. O problema é continuar com isso e dar trela para isso. Agora imagina como um sentimento como a inveja que tem capacidade de apodrecer os ossos. Isso na verdade é câncer, um câncer. E nós precisamos tomar muito cuidado porque a demonstração dessa estruturação dos ossos pode significar muito na nossa vida espiritual. Sabia que os ossos eles absorvem a essência do sobrenatural? Lembra da história de Eliseu, quando ele estava morto já num túmulo, e tem uma passagem no livro dos Reis, quando um soldado morreu e jogaram no túmulo ali de Eliseu, e ali estava a ossada de Eliseu. E quando o corpo daquele soldado caiu, o morto ressuscitou só de tocar a ossada. A pergunta é, será que a unção, essa virtude, essa conexão ainda estava nos ossos? Pois é, judeu diz assim, escute bem, se você quer vivenciar algo, fazer algo com propósitos, se não estiver até o teu tutano nos teus ossos impregnado, não vai dar certo. Tudo que eu empreendo tem que ser com impregnação nos ossos. Se não estiver nos ossos, não há conexão espiritual para promover isso. Imagine ali o defunto caindo, o corpo daquele soldado tocando nos ossos e ele ressuscitar. Talvez é uma prova de que há algo mais profundo na estruturação espiritual e ao mesmo tempo na própria medula. A medula é a conexão espiritual. Nós vemos também Ezequiel capítulo 37:4, quando o Eterno fala com o profeta nessa dimensão profética espiritual, ele declara que ele deve profetizar para os ossos, ossos sequíssimos, ouçam. Peraí, osso, ouve? Pois é, nessa dimensão espiritual, não é literal um osso que tem capacidade de ouvir, mas eles têm a conexão espiritual, ou seja, a palavra profética ela é revelada, a palavra profética ela é revelada. E ele profetiza para os ossos sequíssimos, ouçam, profetiza para os ossos. Meu Deus, estou aqui falando espanhol já. Profetiza para os ossos, e esses ossos vão ter que ouvir, Os ossos ouvem a palavra revelada, os ossos recebem a ministração. Isso também é simbólico, porque uma igreja precisa estar estruturada na sua estrutura óssea. Imagina o profeta naquela visão, no meio de tantos ossos, metacárpios, falanges, tíbias, fêmur, crânio. Ossos, me ouçam, eu vou falar com vocês. Pois é,
Quanta gente hoje em dia, a sua essência espiritual está tão apagada que não consegue ouvir e discernir o que é espiritual, o que é revelação, o que é profético, não consegue discernir a própria palavra de Deus. Então nós precisamos ter a virtude de entender que esta palavra, vou ler lá em Hebreus 4:12, vou colocar aqui em vermelho, Hebreus 4:12. Gente, como isso aqui é forte, interessante. Não sei se essas coisas são importantes para vocês que me ouvem, mas eu viajo, eu passo madrugada, eu passo dias inteiros, às vezes, num versículo ali matutando, esquadrinhando, porque há coisas preciosas que nós precisamos entender. Olha o que diz o versículo 12. Porque a palavra de Deus, se revelando a própria palavra, é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, é uma comparação, né, nessa linguagem alegórica, e penetra até o dividir a alma do espírito. Esse é o grande X da questão, a divisão da alma do espírito. Um dia eu vou ter que tirar um tempo para esquadrinhar só esse tema, a divisão da alma do espírito, mas vou dividir aqui, ó, divisão de alma e espírito. Espírito. Aqui, alma é a questão emocional, emoção, a psique. E espírito é a questão da revelação. Revelação, certo? Uma coisa é emoção e outra coisa é revelação. Isso aqui são os pensamentos, a alma são os pensamentos, a volição, a razão. Isso é importante, claro, razão. A razão é importantíssima. Só que, além da razão, começa a conexão da sobrenaturalidade. Aí vem a intuição. Intuição. A intuição é mais do que razão. É algo que você não pode explicar. Então, emoção, razão, intuição. Aqui está uma conexão espiritual. E sempre há essa separação. Sempre faço estudo falando sobre a divisão da alma e do espírito. E a igreja precisa, logicamente, conhecer a estruturação do que é emoção e a estruturação do espírito. São coisas diferentes. Eu não posso ficar só no campo das emoções, já tenho feito estudo sobre isso, mas tenho que entrar no campo espiritual. Mas, em primeiro lugar, tenho que trabalhar na área da razão, do entendimento. Eu vou colocar aqui entendimento, ó, entender, certo? E aqui, uma vez que eu entendo, eu passo à área da fé, do sobrenatural, aquilo que às vezes não entendo, a conexão sobrenatural de coisas que são inexplicáveis, tá bom? Então, esse é o primeiro campo. Então, a palavra é essa espada que vai penetrar até a divisão da alma e do espírito. E aí ele fala assim, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, há coisas que são pensamentos, meu Deus, me falta espaço aqui, pensamentos, e aqui é propósito, vou colocar um coração, tá? Propósitos do coração. Então, aqui temos duas coisas. Uma é pensamentos no discernir da alma e o espírito, que é a virtude, né, da visão do coração. Podemos dizer que é a consciência e aqui é a inconsciência. Podemos dizer isso? Aline, me corrija se estiver falando besteira. Aline é psicóloga. Aqui temos consciência. E aqui temos a inconsciência. Consciência, se é que podemos. Consciência e inconsciência. O coração é símbolo da inconsciência, ou subconsciência, como se fala. Espírito, revelação, intuição, é aquilo que está revelado aqui no coração. Agora, a questão da consciência é algo que eu entendo, alma, minha razão, minha volição, minha vontade, enfim. Estão entendendo? Então, a palavra tem essa capacidade de saber discernir e dividir. Trabalhe com a consciência, trabalhe com a inconsciência, com a subconsciência, as coisas sobrenaturais. Trabalhe com as coisas que têm explicação e as coisas que não têm explicação. Meu Deus do céu, eu fico careca, às vezes só pensando, gente, fico careca, meditando em como nós podemos nos aprimorar nesse equilíbrio. Porque essa aqui está a revelação, querida, a palavra está dizendo claramente aqui. E aí, nessa divisão de vida, aprenda a dividir isso aqui. Né? E aí vem a palavra, diz que é apta para discernir pensamento e propósito do coração e, logicamente, vai até a divisão de juntas e medulas.
juntas e medula. A palavra juntas seria, logicamente, os ligamentos que unem osso com osso. Então, as juntas se refere à parte emocional e a medula se refere à parte espiritual. Então, quando nós falamos de medula, nós estamos falando da conexão espiritual, daquilo que não tem explicação e somente a estruturação da igreja, quando for estruturada por revelação. Por revelação, a igreja ela se tornou firme, como um esqueleto, que lógico que tem pele, que tem órgãos, tem tudo. É um corpo, mas ela está estruturada. Se você tira o esqueleto do ser humano, ele cai igual uma borracha, certo? Então, assim, a igreja não pode ser só emoção, a igreja tem que ter estruturação. Quando a palavra é ensinada, você entra nesse campo da consciência, você entende, você compreende, você leva aos teus pensamentos a razão, a compreensão, as emoções, maravilha. Mas você tem que entrar na questão da revelação da palavra. A palavra vai trabalhar com a intuição, com o poder da fé, e aí ela vai gerar a verdadeira ação dela, que é promover o sobrenatural. E nós precisamos disso. Primeiro, a igreja tem que conhecer a doutrina, conhecer os dogmas, conhecer os preceitos, beleza, isso aqui é consciência. Mas uma vez que eu entendo, uma vez que compreendo, uma vez que eu decorei, li versículos, literalmente aprendi o que é simbologia, o que é alegoria, peguei essa palavra na minha consciência, levei-a para a razão, entendi. Lembra quando o Felipe pergunta para o eunuco, entendes tu que lês? Pronto, é necessário entender, entendi na consciência, beleza. Agora, o que acontece? Eu levo para o espírito, aí já não fica nas juntas, aqui são as juntas. Onde eu coloco aqui? Dá para ler aqui, Aline? Juntas. E aqui são a medula. Então, as juntas são as ligações e a medula são a conexão espiritual, tá bom? A igreja, ela se unifica com juntas. Esse braço se junta aos ossos da mão, do ombro. Esse é o corpo. A igreja se estrutura unificando-se com conhecimento. Com alma, nós temos amor um pelos outros, com emoção, temos alegria, né? Temos razão, entendemos a causa do irmão, nos relacionamos, relacionamento, razão, compreendo que meu irmão tem um jeito, eu tenho outro, enfim, a igreja se entende, isso é comunhão, juntas e medulas. A igreja tem comunhão? Tem, a igreja compartilha o pão? Tem, mas a Bíblia sempre vai destacar e a doutrina vai entender, nos fazer entender que o evangelho, o poder de Deus em si, não é só ficar nessa área. Vamos ficar aí comendo bolo, compartilhando pão, tendo amizade. Não, não é só isso. É importante essa consciência, é importante essa ação da alma, dos pensamentos, das juntas, claro que sim. Porém, a igreja precisa entrar na medula, onde a igreja recebe revelação no Espírito, recebe a virtude da intuição, onde ela vai praticar a fé, as coisas sobrenaturais, a conquista de coisas que nós não entendemos, as revelações sobrenaturais, para que nos mantenhamos conectados com o trono da glória, onde a igreja vai se expandir, onde a igreja vai crescer, onde a igreja vai cumprir o seu papel de igreja. Gente, isso aqui é muito forte. Então a medula, na verdade, é a que traz a excelência e suga a revelação e os propósitos sobrenaturais do eterno. Uma igreja que não entende o que é medula, ou sua medula está estragada, e quanta gente hoje está estragada, pastores estão estragados, perderam a excelência do que é a visão de Deus, perderam a excelência do que é o santo ministério, perderam a excelência do que é a santidade, perderam a excelência de um céu de glória, perderam a excelência do que é a revelação e os propósitos do eterno e banalizaram o evangelho. Por quê? Porque só ficaram nesse estágio das emoções, das conquistas humanas, e aí se aproveitaram da grei, abusaram da igreja, extorquiram, pegaram milhões, ficaram aí vivendo em mansões, tomando champanhe. Tem muito aí apóstolo aí fazendo miséria, muito pastor fazendo miséria, muito bispo. E o que aconteceu? Temos uma igreja
como já falei há pouco dia, somente nesse campo das emoções, mas nunca conhecerá a revelação. Essa igreja quer ficar aqui na terra. Essa igreja aqui quer ficar na terra. É importante essa área, claro que sim, mas há um céu de glória, há uma cidade santa, há algo sobrenatural que nós não entendemos, que pode ser revelado somente na excelência de Deus, ligado até o nosso tutano mais interior que há dentro da nossa estrutura. Meu Deus do céu, isso é muito poderoso e glorioso. Toda vez que há uma igreja sem propósito, por isso falei, os judeus sempre falam, se você quer fazer algo, esse propósito não está impregnado até os ossos, não vai dar certo. Vai parar no meio do caminho. Está impregnado até os ossos, senão não vai dar certo. Então, temos uma igreja que para, desanima, uma igreja que não conhece muito bem a palavra e vai parando, vai se emocionando. Alguém disse que, preste atenção, se alguém se converteu de uns 20 anos para cá, a probabilidade dela não ter se convertido é praticamente quase 100%. Olha só a afirmação, não vou falar quem disse isso, mas olha, se alguém se converteu de uns 20 anos para cá, se ela se converteu, é bem provável que ela não tenha se convertido. Porque, em primeiro lugar, há uns 20 anos para cá, meu irmão, ou de 20 anos para trás, não havia internet, não havia Instagram, não havia Facebook, não havia redes sociais. Mal e mal alguém tinha um celular. E eu sou da geração, eu pelo menos servia ao Senhor, posso dizer, uns 14 anos, 15 anos servia ao Senhor, sem saber o que era esse mundo virtual. E eu sei como se servia ao Senhor naquela época. Alguém, por favor, é convertido lá dos anos 70, 80, se manifesta. Alguém se converteu nos anos 70, até antes. Minha mãezinha está viva, meu pai já partiu para a glória, mas minha mãezinha viva, ela se converteu nos anos 40. Imagina. Ela dizia, ô filho, servir ao Senhor naquele tempo era outra história. Como é servir ao Senhor? Como é ser convertido nos dias de hoje? Será que as pessoas estão somente trabalhando em emoções e somente estão ligados com coisas supérfluas, mas nunca tiveram o evangelho no tutano, nunca tiveram o evangelho na excelência, na conexão sobrenatural, ao ponto, queridos, de um exército de ossos, um exército receber a palavra profética, pode ser osso, mas vai se levantar um exército. Eu vou falar de novo se você não entendeu. Você pode ser um osso perdido e sequíssimo, mas se receber a palavra profética, você vai se tornar um soldado de um grande exército. Ah, meu Deus do céu, isso com certeza poucos sabem. Agora, se a igreja só é juntas e reuniões e eventos e coisinhas e tanta coisa, não adianta, querido. A igreja tem que ser um exército bem estruturado na sua estrutura óssea, com o tutano preenchido do Espírito, com o tutano preenchido da graça, preenchido do reino de Deus, com o tutano saturado, transbordando da virtude do eterno, do amor de Deus. E nós precisamos disso. Creia nisso para a glória do eterno. E quero que você fale, deixe um comentário. Há quanto tempo você se converteu de fato? Você conheceu o verdadeiro evangelho ou você simplesmente está convencido? Que o eterno te abençoe, que você possa crescer nessa graça e conhecimento. Um abraço e um beijo no seu coração.